Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao nosso retorno do segundo bimestre. Isso mesmo, estamos no segundo bimestre e eu, a professora Salete, vou ficar aqui com vocês novamente com o componente curricular de língua portuguesa. Então, vamos começar a nossa aula? E a nossa primeira aula é sobre o gênero textual conto. Está aqui, não é? A Branca de Neve, desse conto de fadas maravilhoso que é a Branca de Neve e os Sete Anões. Só que você deve conhecer outros tipos de contos. Só que não existe só contos de fadas, não, viu? Existem outros tipos que nós vamos conhecer durante essa aula. O conto caracteriza-se como uma modalidade narrativa. Durante toda a nossa vida, ouvimos, lemos e contamos diferentes histórias. Quem não conhece a história do Caputinho Vermelho, a Bela Adormecida, entre tantas outras, fazem parte de um tipo de texto chamado narração. O termo narrar significa contar sobre algum acontecimento que pode ser verdadeiro ou inventado. Isso mesmo. O conto, ele é um texto narrativo, certo? Por quê? Porque ele é contado por alguém, seja uma história verdadeira ou uma história inventada. Alguns elementos são essenciais nos contos. Quer saber quais são eles? Sabemos que as histórias, ação, são contadas por alguém, narrador, que acontecem num determinado lugar, espaço, numa determinada época, tempo, com alguns intervenientes, personagens, e destinam-se a alguém que escuta ou lê, que é o narratário. Então, o conto ele tem esses elementos, que são desde a ação, não é? Até o narrador, tem também o espaço, que é onde acontece a história, o tempo, que é a época onde tudo acontece, e tem também, claro, os personagens, que são os protagonistas, os que fazem parte aí de todo o decorrer, de todo o enredo da história. E o narratário, que é a pessoa que conta ou quem está escutando a história ser contada. O conto caracteriza-se por ser uma narrativa curta, no qual o espaço e o tempo são reduzidos, como também apresenta poucos personagens. No conto tem a introdução, a apresentação, que constitui o início da história a ser narrada. Neste momento, o narrador apresenta os fatos iniciais, os personagens e, na maioria das vezes, o tempo e o espaço, onde está aconteceu a história. E também tem a complicação, ou o desenvolvimento, que representa a parte em que se desenvolve o conflito. O que é o conflito? O conflito é o momento em que algo começa a acontecer e nós, como leitores, ficamos surpresos à espera do que está por vir. E o clímax? O que é o clímax? É o momento mais tenso da narrativa, pois tudo pode acontecer, podendo ser aquilo que esperávamos ou não. Então, esse é o clímax. E o que é o desfecho? O desfecho, ou a conclusão, revela o final da história, a solução para o conflito, sendo que este fim poderá ser de vários modos. Pode ser triste, alegre, surpreendente, engraçado e até mesmo trágico, certo? Então, a gente, às vezes, quando está ouvindo um conto, ou está lendo um conto, uma história, a gente
espera que o fim termine de uma forma, mas às vezes pode terminar de outra que a gente não espera, não é mesmo? Já aconteceu isso com você? Comigo já, sim, bastante vezes. Como eu falei para vocês, existem outros tipos de conto. Um exemplo é o conto de ficção científica, caracterizado por ter em seu enredo elementos que não existem em nossa realidade, mas que poderiam existir devido ao avanço científico e tecnológico. Conto infanto-juvenil. São narrativas voltadas para jovens e crianças. Normalmente, a linguagem utilizada nesses contos é mais simples e as temáticas são relacionadas a conflitos comuns na vida de seus leitores-alvos. Então, uma criança ou jovem, né, que ele já tem aquela predileção, aquele tipo de conto favorito, de leitura favorita, ele procura ler contos, aqueles contos mais voltados à sua realidade, com que ele se identifica. Conto fantástico, com personagens e acontecimentos impossíveis na realidade, não explicados na narrativa, esses contos têm conquistado cada vez mais leitores. Então, conto fantástico é aquele conto daqueles seres imaginários, né? Que a gente imagina, só imagina que existe, que são inventados, que tem até no nosso folclore brasileiro, né? Como Saci Pererê, a Mula Sem Cabeça e muitos outros por aí. Então, o conto fantástico são os contos que hoje são os mais lidos, são os mais atrativos. Também tem o conto de fadas, que eu não posso deixar aqui de falar, né? Um velho conhecido de muitas pessoas. O conto de fadas é marcado pela existência de fadas e outras criaturas mágicas entre suas personagens. Esse subgênero de conto é especialmente lido por crianças, embora existam narrativas assim voltadas para o público mais velho. Então, o conto de fadas ele não é só um conto infantil. Muitas pessoas, dependendo da idade, né, adultas, velhos, crianças, todas gostam do conto de fadas. Como não amar os contos de fadas, né? Que a gente fica conhecendo desde a infância e vai levando lá para a vida toda. E aí, gostou da aula de hoje? Então, eu deixo aqui essa super dica para vocês, que é a menina que odiava livros. Como é que pode gostar de contos odiando ler, hein? O que será que aconteceu com essa menina? Será que ela mudou de atitude? Será que ela continuou sem gostar de livros? Como será que ela fazia para conhecer as histórias, hein? Será que dava para ela saber algumas histórias sendo assim, né? Sem gostar de ler? Tenho certeza que você vai gostar dessa dica. O link desse vídeo vai estar aí no final da aula. Então, você gostou da aula sobre contos? Eu gostei muito de fazer essa aula para você. Então, eu te espero até uma próxima aula. Tchau!